Primeiro eu queria dizer para vocês que, irmãos, eu já vi Deus agir em várias formas. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu estou firme ainda com o Senhor. Porque o que faz a gente firmar no Senhor, irmãos, são os testemunhos que a gente tem. São as experiências que a gente tem com Deus. Então eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa na minha vida, e todas elas Deus estava junto, sabe? Eu vi Deus agir, vi milagres de Deus acontecer, né? E por isso que eu estou aqui. Hoje, irmãos, no café da manhã, na escola bíblica dominical, que a Igreja Batista, ela acredita que a palavra liberta, né? A verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade não é a sua verdade nem a minha, é a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala em verdade vos digo que não é a verdade deste mundo, que a verdade deste mundo não serve para nós, é a verdade dele, do reino dele, é a verdade que está acima dessa verdade. Então é a palavra que liberta. A gente acredita que não precisa de imposição de mão para a pessoa ser liberta. Porque quando a gente trabalha dessa forma, a gente sabe que a pessoa vai, se ela não tiver uma mudança de vida, uma transformação de vida, vai chegar mais 7, não é assim? Vai ficar pior. Por quê? Porque essa pessoa não está sendo discipulada né? Imposição de mão em nome de Jesus tem que sair, vai sair, porque é em nome de Jesus, o nome está acima de todo nome. Mas essa pessoa ela tem que ser transformada. E a gente é transformado pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para nos transformar. Em 10 anos que eu sou pastor, irmãos, pastor não muda a vida de ninguém. Pastor não muda ninguém. O que muda as pessoas é a palavra do Senhor. Ninguém tem poder para mudar ninguém. Só o Senhor tem poder para mudar as pessoas. Então a gente já crê que quando a pessoa vai lendo a palavra de Deus, vai sendo ministrada a palavra de Deus, automaticamente ela vai tendo um outro comportamento e assim sucessivamente os demônios vão saindo, a vida dela vai melhorando, de glória em glória, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou um irmão que eu preservo a escola bíblica dominical, né? Eu creio na escola bíblica dominical. E a gente estava aqui na escola bíblica dominical. Hoje quem deu a palavra? Quem deu a palavra hoje? A Ábida deu a palavra hoje. E a Ábida falou acerca do evangelho, de evangelização, né? E não tem como falar de evangelização sem falar de amor. Quando a Ábida começou a falar de amor, porque assim, o pastor ele não prepara a palavra, porque a palavra está preparada há mais de 2000 anos, né? A gente pega um tema, este tema fica sendo trabalhado na nossa semana, né? E aí no final de semana, pelo menos eu sou assim, eu ponho no papel. Aí eu ponho no papel. E aí a Ábida começou a falar acerca do amor. Eu falei, Senhor, a Ábida está ministrando tudo que eu ia ministrar. O senhor quer que eu tenha mais palavras, né? Preparada. Se o senhor quiser, a gente muda. E aí o Senhor disse para mim assim, não, eu quero é que fala de amor mesmo. É isso que eu quero. Porque o culto vai começar agora na escola bíblica dominical, aleluia. E vai terminar às 9 horas da noite. Então você que não veio, você não perdeu não. Você só deixou de ganhar. Tá certo? Porque a gente não perde. Em Cristo a gente não perde. Mas a palavra de Deus diz, não que a palavra minha seja melhor do que a Ábida, porque a palavra do Senhor é uma só. A gente lê a palavra do Senhor neste lugar. O Espírito Santo que está nela, está em mim. Mas a palavra do Senhor fala que melhor é o final do que o começo de todas as coisas. Então se você tiver com o coração aberto para receber a palavra do Senhor essa noite, Deus pode mudar a sua história essa noite. Amém? Glória a Deus. Aí essa hora é a hora de aplaudir o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, não precisa abrir não. Olha para mim, eu sei que vocês amam a Bíblia. Mas me escuta aqui agora. Agora é só uma introdução que eu quero ministrar aqui, porque é algo que eu estou sentindo. Eu tive uma conversa com ele e o Espírito Santo de Deus falou na minha vida. Aqui na abertura do culto foi isso também que ele ministrou, e isso está mexendo comigo, e eu quero dizer algo para vocês. A palavra de Deus, ela não precisa de nenhum artifício humano para fazer diferença na vida das pessoas. A palavra de Deus por si só, pura e genuína, ela muda, transforma as pessoas. Eu não estou dizendo que o cristão, que um pastor, por exemplo, irmãos, a gente tem que saber quem é para Deus nos usar. Você tem uma identidade. Eu sei que eu não sou um pregador. Eu não sou um pregador. Tanto que a pastora Rosana cobra mais do que eu. Estou brincando, eu não cobro. Eu não sou um pregador. Eu sou um pastor. Eu sei cuidar de ovelha. Vocês têm, louvado seja o nome do Senhor, e também ele é meu pastor, um homem que é pastor e pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês estão melhor do que a igreja de Catalão, tá? Um homem que tem vários atributos, louvado seja o nome do Senhor, para honra e glória do Senhor. Estudado, gosta de estudar, é igual a minha esposa, né? Eu não estudo porque minha esposa não deixa, não dá tempo. Alguém tem que fazer a comida, alguém tem que, né? Não dá tempo, ela gosta mais de estudar. Né? Tem pedagogia, tem neuropedagogia, tem mestrado, né? Tá falando que quer fazer psicologia, não sei quem tá pondo isso na cabeça dela. Mas enfim, é umas conversas esquisitas, para honra e glória do Senhor. Irmãos, e esses estudos, irmãos, vêm para complementar a palavra de Deus, não para completar, porque a palavra de Deus é completa. Deus me fez completo. Eu não preciso da pastora Rosana para ser completo. Não, Deus me fez completo. Mas ela me complementa. É diferente. Ela soma na minha vida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então hoje a gente vive numa geração, irmãos, que as pessoas acham que é incompleto, né? A pessoa começa a namorar, adolescente começa a namorar, a namorada termina e quer morrer, quer suicidar. É verdade. Você vê essas pessoas nessa sofrência danada na internet aí, porque o namorado largou, porque... Não é assim, irmãos? As pessoas não se sentem completas em Cristo Jesus. E Deus nos fez completo, louvado seja o nome do Senhor. Os homens com uma costela a menos, mas fez. Então eu sou completo. E a palavra de Deus, ela é completa. Todos os outros estudos são para complementar aquilo que já está pronto. Tá certo? É aquela costela. Ai, o crente gosta de falar de comida, vamos lá. É aquela costela, aquela costela de porco pururucada. Aí você tá boa. Aí você quer estragar. Aí você pega o barbecue, não é assim? E faz assim. Eita. Complementou aquilo que era bom. Assim são todos os outros conhecimentos. Deixa eu falar para vocês. Freud não tem poder sobre a igreja. Aristóteles não tem poder. Platão não tem poder sobre a igreja. O único ser que tem poder sobre a igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder sobre a igreja. Jesus tem o poder. E Paulo, sabendo disso, quando ele foi ministrar a palavra em Coríntios, nós sabemos que Paulo era um homem que tinha muito conhecimento, irmãos. Estudou com o mestre dos mestres, que era Gamaliel, o homem mais sábio daquela época. Sabemos que ele falava 5 línguas diferentes. Mas quando ele foi ministrar para a igreja de Coríntio, ele sabendo que ali os gregos ministravam ali, e usavam artifícios humanos para chamar a atenção do povo, ele ministrou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, assim. Eu mesmo, irmãos, quando me dirijo até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado.
E foi sobre a fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem é a minha proclamação, não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito. Para que a vossa fé não se fundasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele poderia ter usado vários artifícios ali. Falado em aramaico, judaico, arcaico, romano, grego. Ele poderia ter usado vários artifícios, mas não. Ele usou a palavra de Deus pura e genuína. Pura. Ele deixou o Espírito Santo de Deus agir. O problema, irmãos, é que hoje as pessoas não querem ouvir o Espírito Santo. As pessoas querem ouvir pregadores que não, praticamente nem usam a palavra do Senhor. As pessoas preferem ouvir uma palavra bonita de um pregador do que uma exortação de um pastor. E a palavra exortação, para quem conhece a palavra de Deus, sabe o significado. Subir o nível do conhecimento. Quando a gente fala em exortação, a gente aprende que é danar, não é assim? Ah, o pastor está danando. Não, o pastor não está danando. O pastor está querendo que você suba de nível. O pastor está querendo que a sua vida seja transformada. E não é pela força dele, é pela força do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, quando ele fala, eu aprendi que avivamento não é você sair pulando, gritando, tublecantas lá na praia, ou sair rodando, rodopiando, não. Avivamento é quando você sai constrangido com o seu pecado e querendo mudar. Quando o Espírito Santo de Deus fala com você, você fala, eu tenho que mudar, isso aqui está me afastando do Senhor. Eu faço parte dessa igreja, irmãos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. O pastor ama vocês. Eu quero ministrar a palavra de Deus aqui hoje. E eu sei que eu tenho o livre-arbítrio. Eu tenho o aval do meu pastor para ministrar a palavra de Deus. Ele me conhece, ele sabe. E eu queria ministrar sobre amor essa noite. Sabe, irmãos? A gente que é um pouquinho mais antigo, eu tenho 45 anos de idade, nem parece. Eu deixo esse cavanhaque para ficar um pouco mais velho, que eu sou muito bem conservado. Conservadíssimo, né? Tem dia que eu saio na rua com a Rosana e eles perguntam para ela, é seu filho? Fala para ela. Nossa, Rosana, seu filho está grande. Não parece que eu tenho 45. Pra vocês entenderem, eu sou mais novo que o William. Vocês não acreditam nisso, né? Não, eu sou mais velho que ele, tô brincando. Eu sou mais velho que o William, mas não parece. Parece que a vida foi muito mais sofrida para ele do que para mim. Mas eu vivi numa igreja, irmãos. Eu nasci na Assembleia de Deus, né? Meu avô era pastor da igreja. Você viu uma igreja tão pobre, irmãos, mas uma igreja que tinha um amor. Uma igreja que ela é tão pobre fisicamente, mas ela é tão rica em amor, irmãos. Uma igreja que o culto começava dentro dos ônibus, os coletivos. Lá em São Paulo, os cultos começam às 7 horas, irmão, mas na época, porque o crente na época, irmão, eles eram muito pobres. A igreja era muito pobre, irmãos. E aí o povo não tinha carro. A porta da igreja era cheia de bicicleta. O que tinha muito ali era um Fusca. E o irmão que tinha um 147 era o próspero. Mas tinha um amor muito grande, irmãos. Tinha um temor de Deus muito grande. As pessoas chegavam, cumprimentavam na porta o diácono, o obreiro, e dobrava o joelho e ia orar, irmãos. Irmãos, eu lembro do meu avô, quando ia começar o culto, ele tinha que bater aquela campainha que tem. Você sabe aquela campainha que não tem mais? Para os irmãos levantar para começar o culto. O amor, os irmãos amavam uns aos outros. Infelizmente, irmãos, esse amor está se acabando. E o Senhor falou que o maior dom que Ele nos deixou foi o amor. Maior do que o dom de língua, de profetizar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Muitas pessoas acham que isso é legião urbana, não é? É legião urbana? Renato Russo, né? Renato Russo. E não sabe que ele tirou isso, foi da Bíblia, né? Em Coríntios. Então, irmãos,
Eu acredito que a igreja está falhando porque está faltando conhecimento. O que a Ábida disse aqui hoje cedo é uma verdade que ela tem que ser dita. Que amor não é sentimento. Que amor não é sentimento. Amor é sentimento para os gregos, irmãos. Os gregos, não sabendo definir o amor, eles colocaram 7 tipos de amor ali, né? Colocou o amor de Deus como amor ágape, ele deu um nome. Caça na Bíblia, irmão, não tem essa palavra ágape na Bíblia. Você não vai achar. O amor eros entre o homem e a mulher, não existe essa palavra na Bíblia. Filos, não existe essa palavra que é o amor entre irmãos. Eles tiraram de Filadélfia, uma igreja que amava, mas não tem essa palavra filha na Bíblia. Porque o amor é algo que você não consegue explicar emocionalmente, mas você consegue exercer ele agindo. Você não tem que sentir para amar. Porque se você tivesse que sentir para amar, o Senhor não ia falar para você amar os seus inimigos e orar por eles. Eu queria definir para vocês o que é amor. Em João, capítulo 3, versículo 16. Agora vocês podem abrir a Bíblia. Cauê, eu estou usando a King James, tá? Em João capítulo 3, versículo 16, os crentes conhecem essa passagem de cor e salteada, amém? Glória a Deus. Mas vamos tentar que o Espírito Santo venha revelar algo para nós essa noite, acerca dessa palavra. Sabe, queira o novo de Deus essa noite, irmãos. Não se contente em sair daqui sem uma revelação da sua vida. E não é uma palavra de revelação de uma pessoa, não. É você ter uma revelação do que o Senhor quer de você essa noite. O Senhor fala assim, o Senhor disse assim aos fariseus: vocês sabem quando está vermelho o céu que vai chover, vocês sabem quando o vento vem do norte para o sul, você sabe que vai fazer calor, mas você não tem uma revelação da sua própria vida. Nós temos que ter uma revelação da nossa vida, o que o Senhor quer de nós. Nós temos que ter uma identidade em Cristo Jesus. Não se contente em sair daqui da forma que você entrou. Por mais que você entrou contente, por mais que você entrou aqui cheio da presença de Deus, por mais que você entrou aqui cheio da glória de Deus, Deus tem mais para você. Deus é de glória em glória, irmão, amém? De glória em glória. O crente é de glória em glória. Deus tem mais para você. Em João 3,16 começa assim: porque Deus amou o mundo. Algo que nós temos que entender, que Deus amou o mundo inteiro. De tal maneira, uma palavra que nenhuma língua e nenhum vocabulário vai explicar o amor de Deus por nós. Né? Eles falam o amor ágape, o amor de Deus. Mas eu queria o novo de Deus para você. Vinho novo em odre velho não adianta, viu, irmão? Vinho novo em odre velho estoura. Você vem receber o novo de Deus essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem uma palavra para explicar o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito. Então o que é o amor? O que Deus fez para nós, mostrar o amor que Ele tinha por nós. O que Ele fez? Ele teve uma ação, não foi um sentimento, Ele teve uma ação. E qual foi a ação que Ele teve? Ele deu o Filho dele, o unigênito. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu... A graça que é Jesus custou tudo para o céu. É de graça para nós, mas para o céu custou tudo para Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Opa, aqui já mudou um pouco a história. Deus amou o mundo inteiro e deu o Filho dele para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê é condenado, mas quem nele não crê é condenado, mas quem nele crê já está... Perdão, irmãos, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus.
Então Jesus era o unigênito de Deus. Unigênito é único. Único. Mas através da morte de Jesus na cruz, o Senhor nos resgatou. Deus vendo que a gente não ia conseguir vencer o mundo, porque a gente não consegue vencer o mundo. Crente que acha que vai vencer o mundo está enrascado. Nós temos que sujeitar a Deus e resistir a Satanás. O mundo a gente resiste. E ele fugirá de vós. Jesus venceu por nós. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tem pessoa que não conhece a Bíblia e fala assim: e eu também, e você também. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Ele venceu. Amém? Ele venceu por mim e por você, sabendo que a gente não ia conseguir vencer. O sangue dele nos remiu dos nossos pecados. Trouxe a salvação. Trouxe a salvação para o povo dele. Ele era o unigênito. Mas a partir do momento do sacrifício de Jesus na cruz, o amor dele por nós, o amor de Deus por nós, passamos também a ser filhos de Deus, amém? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser também filho de Deus. Então Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro. Mas aqui hoje eu vejo vários filhos de Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Jesus é o nosso Senhor porque o filho primogênito, o primeiro, ele é Senhor de todos os outros irmãos. Por isso que Jesus é o nosso Senhor. Mas o que eu queria passar para vocês hoje é isso. O amor de Deus foi uma ação por nós. Ele enviou o seu Filho por amor. Então o amor, irmãos, é uma ação. Não é um sentimento. É uma ação. E muitas pessoas, irmãos, acreditam que amor é um sentimento. As pessoas estão acreditando mais do que os gregos falam, do que a Bíblia cita, do que a palavra de Deus cita. E para explicar o amor de Deus, irmãos, entendemos que o amor é que Deus, a essência de Deus é amor. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou um corpo. Não, eu sou uma alma, né, que habita num corpo que possui o Espírito de Deus. Então você é uma alma que habita num corpo que possui o Espírito de Deus. A essência de Deus, se é que eu posso dizer isso, se não é uma heresia, é amor. E da onde o pastor tirou isso? Em João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus diz assim, que Deus, duas coisas que Deus é. Deus é um espírito, amém? De amor. A essência de Deus. Em João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, Ele é. Deus, Ele é espírito. E é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em 1 João, nas cartas de João, em 1 João capítulo 4, versículo 15, o povo batista é um povo bom de Bíblia, vai fluir o negócio, vai fluir. Nas cartas de João, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim, ó: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus, que tem por nós, e confiamos plenamente neste amor. Deus é o quê? Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então repita comigo: Deus é um espírito de amor. A essência de Deus é amor. Muitas pessoas acham que o amor de Deus é um amor que foi lançado em nós. Mas o amor de Deus é um amor que habita em nós. O que nós temos de bom em nós, irmãos, é o Espírito de Deus. É o amor dele, porque ele é amor, é a essência de Deus que está em nós. Porque o Espírito dele habita em vós. Então o amor que Deus teve pela humanidade,
As pessoas usam como desculpa. Não tem como amar como Deus ama. Tem como amar como Deus ama. Porque se a essência dele é amor e o Espírito dele está em nós, nós também amamos. A questão é que nós, como temos uma alma, a gente tem que sentir. Aí eu tenho que sentir. Eu sinto o Espírito de Deus quando eu arrupeio. Eu tenho que arrupiar. O culto é bom quando eu arrupei, não é assim? Não. O culto é bom quando você sai constrangido e aprendendo a palavra de Deus. Então o Espírito de Deus habita em você. Você pode amar. Você tem tudo para amar. Como Deus amou. Eu acredito que Deus levanta homens também para trazer uma revelação verdadeira do que é amor. Eu li aquele livro, não sei se vocês leram, As 5 Linguagens do Amor, né? Eu aconselho vocês a ler. Eu sou muito ruim em pronunciar o inglês. Gary Chapman, esse cara aí que ela falou. Ele é um pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. Ele é conselheiro matrimonial e escritor. Então ele criou um livro, irmãos. Ele escreveu um livro que ele acredita que são as 5 linguagens do amor, que é palavra de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e receber presente. Porque tem pessoas que não se sentem amadas pelo ente querido, não é assim? Às vezes a forma de você receber amor é diferente da forma de que a pessoa quer receber o amor. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a minha esposa, ela gosta de tempo de qualidade. Como é que eu demonstro amor por ela? Eu demonstro amor por ela não gostando dos filmes que ela gosta, que não tem um tiro, não morre ninguém. Aliás, morre, né? No final sempre morre, né? Os filmes que ela gosta. E filme para mim é para me esquecer desse mundo. Eu sento para ver um filme, eu quero entrar no fantástico mundo de Alfeu e ver uma coisa que não existe, para descansar minha mente. Mas não, ela gosta de filme de fatos reais, né? Casalzinho, né? Conhece o outro tem um problema de saúde. Aí ela vai lá, como era antes de você. Nossa, o cara rico quer suicidar. Aí vai, pá, né? E aí eu tenho que sentar com ela, irmãos. E aí, como é que ela se sente amada? Quando eu faço isso, né? Então eu abro mão daquilo que eu gosto em favor dela. Quando ela quer comer uma lasanha, eu gosto de carne, ela gosta de massa. Então, né? Então, às vezes, irmãos, a gente não entende a pessoa, a gente não consegue compreender a forma que ela gosta de ser amada. E essa pessoa não se sente amada. E eu estou falando acerca de nós, como seres humanos, né? Então, nós temos que entender que amor é ação. Todos esses tópicos são ações. Uma palavra de afirmação. Tem pessoa que tem que escutar que ela é bonita. Tem pessoa que tem que escutar que ela está bem vestida. Tem pessoa que tem que escutar que ela é uma vencedora. Tem pessoa que tem que escutar que ela é de Deus. Tem pessoa que é assim. Tem pessoas, irmãos, que ela se sente amada, por exemplo, quando você arruma um chuveiro. Quando você arruma a cama, né? Quando você faz alguma coisa por ela, quando você trabalha, né? Tem pessoas que se sentem amadas com tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas quando é tocada. Gosta de abraçar, gosta de fazer, né? Gosta, né? Tem pessoas que gostam de receber presente, mais as mulheres, né? Receber presente é uma forma de demonstrar amor. Tem pessoas que se sentem amadas assim. Então, todos esses tópicos mostram que amor é ação. Amor é fazer. Amor é fazer. Mas algo que a igreja tem que tomar cuidado e ficar alerta. Eu queria que vocês abrissem agora em Mateus capítulo 24, versículo 5. Mateus capítulo 24, versículo 5. O Senhor diz assim, ó: pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou Cristo, e
desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nações se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Irmãos, esse odiarão mutuamente, irmão, a gente vive um litígio no Brasil da sociedade. Irmãos, por causa de política, eu vejo parentes, irmãos, brigando um com o outro, virando inimigo. Eles esqueceram que adversário é diferente de inimigo. Infelizmente, os homens que estão no poder, todos eles, colocando o povo um contra o outro. O Brasil está virando uma terra de guerra. Pessoas matando porque defende um político. Irmãos, isso é falta de amor. Isso é falta de amor. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai esfriar. Algo que traz uma esperança para o nosso coração, irmãos, é que a palavra de Deus fala que o amor de muitos, não de todos. Deus, Ele acredita na igreja, irmãos. Deus, Ele acredita na igreja dele. Ele acredita em você. Ele acredita que você vai ser diferente. Ele acredita em você, irmãos. Ele acredita que você vai exercer o amor. Em tempo de guerra, em tempo de luta, em tempo que as pessoas estão odiando uns aos outros por causa de política. Sabe, irmãos, quando passa na televisão, e televisão infelizmente hoje ela não é imparcial, todos os canais, algum político comprou, toma conta ou prometeu alguma coisa. Hoje nenhuma notícia, você não pode acreditar em nada hoje em dia, em nada. Você vê tanta coisa ruim, irmãos. Você vê, por exemplo, esse movimento feminista, e a igreja começa a odiar, irmãos, aquilo ali é falta de Deus. A nossa guerra, irmãos, não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade que há na região celestial. Nós temos que orar para aquelas pessoas e amar elas, irmãos, e fazer algo para mudar a história delas. E essa ação pode ser o seu joelho dobrado e orar. Não deixe que o sentimento de ódio entre no seu coração, porque Deus habita aí no teu coração, o Espírito de Deus habita aí. Não deixe, irmãos, que esse ódio venha invadir a igreja. Você tem a sua escolha política, amém. Você tem as suas escolhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você acha que isso é o certo, porque a verdade é o que a palavra de Deus diz, ore pela mudança do Brasil, irmãos. Ore pela mudança desses movimentos, irmãos, que pregam completamente diferente o que a palavra de Deus prega. O que está faltando é mais amor, irmãos. É amar prostituto, drogado, amar as feministas, amar, irmãos, o movimento LGBT, mas não é um amor de sentimento, porque a gente, à vista do sentimento, a gente repudia isso. Deus, irmãos, Ele repudia o pecado, mas Ele ama o pecador. É amar, irmãos, como Deus amou. Porque se a gente não amar como Deus amou, irmãos, se Deus não te amasse, você não estaria aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus te amou. Ame, irmãos. Não deixe que o amor de Deus venha esfriar em você. Outro ponto que eu queria levantar nessa noite é que no amor há correção, e a palavra de Deus diz isso. Algo que eu vejo hoje, irmãos, é que, infelizmente, nós vivemos numa igreja muito Nutella. Muito Nutella. Infelizmente, o pastor, ele não tem a liberdade de poder corrigir os irmãos.
E a função do pastor é essa. É a função dele. E às vezes, irmãos, por algum sentimento, os irmãos não entenderam o que é uma exortação, o pastor não poder exortar a igreja, não poder ensinar a igreja, porque as pessoas saem falando mal. Infelizmente há um rodízio de igreja, irmãos, nos últimos tempos, sobrenatural. Ninguém fica na igreja, ninguém cria um altar de testemunho na igreja. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, eu falo com amor. Quando a gente quer escutar algo ou ver, a gente vai no cinema. Ali você escolhe o filme que você quer ver. Ali você escolhe o que você quer ver. Aqui na igreja é Jesus que fala, é Deus que fala, a gente não escolhe, a gente escuta e serve. E o pastor, irmãos, ou a pessoa que está aqui ministrando, ela é uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo. E se ele está falando, porque a igreja está precisando escutar. Eu queria que vocês abrissem agora em Hebreus capítulo 12, versículo 5. A palavra exortação vem do grego paraklesis, né, que significa consolação, animar. Hebreus capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: estais esquecida a palavra de encorajamento que ele vos dirige, como filho. Meu filho, não desprezei a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? O Senhor faz uma comparação hoje que é até difícil da gente interpretar, porque hoje, infelizmente, nós não estamos corrigindo nossos filhos. Estamos deixando de exercer aquilo que nos trouxe até aqui. Então o Senhor diz: ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filho legítimo, mas bastardo. Além do que mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Irmãos, muitas pessoas hoje não amam nem os pais. Meu pai me batia demais, meu pai me educou de uma forma esquisita. Irmãos, o que deixa bem claro, às vezes não foi da forma certa, mas que foi melhor parecer para ele. Né? Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça, paz, para todo aquele que por ela for disciplinado. Irmãos, tem pessoas que não se sentem amadas pelo Senhor. Irmãos, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige. Irmãos, quantas coisas você já passou na vida que você viu que era ruim, e lá na frente você viu que aquilo foi um livramento de Deus, foi bom para a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que sabem, deixa eu dizer algo para vocês. Você entregou a sua vida para Jesus. Satanás não tem poder na sua vida. Tudo que acontece na sua vida, ou é permissão de Deus, ou é vontade de Deus. O crente tem que ver a vontade de Deus, não permissão de Deus. Então tem muitas pessoas que passam por algumas situações na vida, irmãos, e acham que Deus não te ama. Deixa eu dizer algo para você: Deus, Ele é amor, não tem como você não ser amado pelo Senhor. O problema é você, não Ele.
Todos nós somos amados por Ele. E às vezes, irmãos, quando tem uma correção, a gente não se sente amado. Por exemplo, a palavra de Deus fala que a gente tem que ser como criança. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu bati na minha filha uma vez. Eu deixo isso para a Rosane. Porque eu sou coração meu é... Quando a gente, por exemplo, quando a gente corrige um filho, dói mais em nós do que nele. Não é? Mas o que eu acho interessante é que quando você corrige uma criança, passa 2 minutos, ela está te abraçando. Irmãos, ela não guarda sentimento, ela não guarda ódio, ela não guarda rancor. É por isso que o Senhor fala que nós temos que ser como criança. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos que não há no Senhor, não há maldade, não há malignidade no Senhor. A essência dele é amor, irmãos, e você é um filho do Senhor, e Ele te ama, Ele faz coisas pela sua vida. Às vezes você está dormindo, irmãos, no reino celestial está tendo uma guerra pela sua vida, porque o Espírito de Deus não dorme, aquele que nos olha não dorme. Então temos que ter esse entendimento, irmãos. Satanás não tem poder na sua vida, não tem. É você e Deus. Infelizmente, a gente pisa muito na bola com o Senhor. E Deus é justo. Ele repreende, Ele exorta, Ele ensina. Você hoje é bem melhor do que você era quando você aceitou Jesus. Pelo menos tem que ser. E a vida do Senhor, a vida com o Senhor é assim. Outro tópico que eu quero levantar acerca do amor, que é que o amor, no amor não há medo. Medo não tem como você exercer amor se tiver medo. Tem uma mensagem, irmãos, que é uma mensagem que eu prego todo ano na igreja. Eu preguei aqui uma vez, que é acerca do medo. O medo nos afasta das promessas de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 João capítulo 4, versículo 18. Irmãos, eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, mas aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, não exercem o amor por medo. Medo do irmão achar ruim. Muitos pastores, irmãos, deixam de ministrar a verdade, porque ser bonzinho não liberta ninguém. O que liberta é a verdade. A gente não comete sincericídio, mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ministrar a verdade. Quando você ministra a verdade na vida da pessoa, você está ministrando o amor. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. A igreja está cheia de pessoas que poderiam trazer pessoas para conhecer a palavra de Deus, e às vezes por medo não faz isso, não entendendo que é o Espírito de Deus que habita em vós, que age na sua vida. Sabe, irmãos, a igreja está cheia de pessoas que têm muito conhecimento, que poderia ministrar a palavra de Deus, que poderia ajudar as pessoas que precisam, e por medo não faz isso. Tem pessoas que não vivem um relacionamento verdadeiro com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, por medo. Tem pessoas que não corrigem filho por medo. Irmãos, o perfeito amor lança fora todo medo. Nós temos que expulsar esse sentimento do nosso coração para ministrar amor sobre as pessoas.
É a verdade que habita em vós, não é a mentira. A gente chegou num tempo da gente conversar mais, da gente ministrar mais a palavra de Deus, alcançar as pessoas que amamos, alcançar a nossa família, os nossos amigos, ministrar a palavra de Deus, ministrar a verdade para eles. E que eu repreendo agora em nome de Jesus da sua vida o medo, que você venha ser verdadeiramente um discípulo do Senhor. O ID, irmãos, é para discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora este medo. Em nome de Jesus, que você venha ministrar a palavra de Deus. Essa função é da igreja. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. As pessoas já acham que é o pastor que tem que ir para a rua ministrar para trazer gente para a igreja. Não é. A função do pastor é conduzir a ovelha, cuidar da ovelha, ministrar sobre a ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Você, infelizmente, você não tem entendimento que aquela passagem bíblica que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é algo que depende de você. Não depende do pastor. Deus levantou você na sua família para remir a sua família, para ganhar a sua família para o Senhor, para ganhar a sua família. Não é o pastor que vai ganhar a sua família, é você que vai ganhar a sua família. O pastor vai cuidar dela. Amém? Glória a Deus, os seus amigos. O problema do mundo não é o mundo que já foi entregue para Satanás, que o mundo que jaz no maligno. Não, o problema do mundo é o povo de Deus, irmãos, que não se levanta. É o povo de Deus, irmãos, que está nessa roda de só vir para a igreja receber e sair cheio, vem para a igreja receber e sair cheio, não ministrar a palavra de Deus e não evangelizar. Evangelizar é para todos, irmãos, é para todos. Todos têm que evangelizar. Deus levantou, irmãos, um instrumento, uma ferramenta nessa igreja que é a célula. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor está falando que está sendo uma bênção. Irmãos, por que você não abriu uma célula na sua casa ainda? Por que você não chamou os seus amigos para tomar um café? Comer um pão de queijo? O pão de queijo de vocês é melhor do que o nosso. Por que ainda não? Mesmo que seja 30 minutos. Por que o povo de Deus, irmãos, quando está nos aniversários da família, não se levanta para fazer uma oração? Num final de ano, nas festas. Por quê? Está faltando uma unção de ousadia na sua vida. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E o Senhor coloca os tímidos junto com com o adúltero, com o ladrão. Olha aí para você ver, irmãos. Tanto que isso é sério. A timidez, irmãos, não serve de nada. E por que o Senhor fala isso? Porque o tímido não tem coragem de proclamar o Senhor, não tem coragem de levantar e falar assim, eu sirvo ao Senhor. Às vezes o tímido no serviço, irmãos, o povo nem sabe que ele é crente. Às vezes muitas pessoas chegam até você pedindo uma oração. Às vezes você vê as pessoas ali no seu serviço, na escola, reclamando da vida, passando por dificuldade, e você fica caladinho, pois é, tá difícil mesmo, né? E continua ali, ó. A igreja tem que voltar a ser igreja, irmãos. Igreja aqui dentro é fácil. Quem ama Jesus? Como não amar Jesus? Ele deu a vida por nós, Ele deu o Filho dele por nós. O difícil é amar o mundo, irmão. Mas não é amar com sentimento, porque com sentimento a gente não ama, a gente repudia. Mas é em ações, em nome de Jesus, fazendo por Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ser rápido agora e sucinto, rapidinho. Como uma esposa mostra amor pelo marido? Em Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai os vossos maridos, porque sois submissa ao Senhor. Então, por você amar o Senhor e ser submissa ao Senhor, você respeita o seu marido. Como é que você demonstra amor pelo seu esposo? Respeitando ele. Reino dividido não prospera. Abençoando o seu esposo quando ele vai sair para trabalhar. Estando com ele nos momentos difíceis. Reino dividido, irmãos, não prospera. Você abençoa o seu esposo quando você está junto com ele. E você respeita ele
porque você é submissa ao Senhor. E às vezes ele nem merece, não estou falando acerca de merecimento, estou falando porque você é submissa ao Senhor, você respeita o seu esposo. Você é uma mulher de Deus, e você exerce amor assim, tá certo? Você rapidinho agora. Como é que o esposo ministra amor na esposa? Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, e sacrificou-se por ela. Irmão, e as mulheres acham que a função delas é mais difícil do que do homem. Irmão, nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, deu a vida pela igreja. Se você levar para o lado emocional, deixa eu dizer algo para você, me escuta aqui. Se você levar para o lado emocional, tem dia que você não quer nem beirar, não é assim? Vamos ser sinceros aqui, né? Então, tem dia, por exemplo, que se chegar um bandido, falar é um assalto, o cara pega a mulher e põe na frente, não me mata não. Se for levar pelo lado emocional, é verdade, irmãos. Antes era do que eu, né? Mas vamos entender o que é amor. O amor, irmãos, não é sentimento, é ação. É ação. É dar a vida por ela. Não, ela não merece não, mas Deus mandou. O galardão está lá em cima. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala que ela é o vaso mais frágil. Ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ministra sobre a sua esposa. Ministra sobre a sua casa. Infelizmente hoje, alguns pastores sabendo que quando você agrada a mulher, você ganha a família. Porque é assim hoje. Hoje é muito difícil ver uma pessoa saindo da igreja porque o homem quis sair. A mulher está comandando o negócio. Tem um monte de camisolão aí, irmãos. É ou não é verdade? A verdade liberta. A verdade liberta. Irmãos, o homem é o líder da casa. O homem é que ministra sobre a igreja, sobre a casa. O primeiro ministério do homem é o lar dele. Ministrar sobre os filhos, orar pela esposa, orar pelos filhos, orar pela casa. Infelizmente as mulheres estão se levantando e fazendo a função do homem. E o mundo está deixando de estar, irmãos, não é porque os homens estão deixando de fazer. Então, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, como é que mostra amor pelos pais? Em primeiro lugar, eu uso Jesus como exemplo. Muitos pregadores pregam que Jesus morreu por você, não é? Jesus morreu por mim. Jesus não. Deixa eu dizer algo para vocês. Jesus, ele morreu porque ele é obediente ao Pai. Jesus, ele veio nesse mundo aqui porque ele é obediente ao Pai. O Pai viu que nós não íamos conseguir vencer esse mundo, mandou o Filho dele. Jesus, ele foi obediente ao Pai até o final. E no finalzinho, antes de ser crucificado, entregue, irmãos, aos líderes religiosos da época, ele orou para o Senhor e falou assim: Pai, se possível, passe esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que ele foi obediente até a morte de cruz. E o Pai, irmãos, colocou o nome dele acima de todo nome por causa da obediência dele. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder. Irmãos, o nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus, irmãos, está acima da Covid. O nome de Jesus, irmãos, está acima de todo nome. Nenhum nome tem poder quando o nome de Jesus é manifestado. E ele foi um presente que Deus deu para ele, irmãos, pela obediência dele. Como é que o filho ministra amor na vida do pai? Sendo obediente. E não é porque o pai é bom, não. É porque é mandamento com promessa de Deus. A palavra de Deus não fala assim: seja obediente ao seu pai, porque ele é bom. Não. Seja obediente ao seu pai, porque ele é justo. Não. Porque somos obedientes, irmãos, porque a palavra de Deus diz que temos que ser. O mandamento com promessa foi o primeiro mandamento com promessa do Senhor. Honra o teu pai e tua mãe.
seja obediente a eles. O galardão está lá no céu. O crente, irmãos, ele junta tesouro, não é aqui na terra, não. É lá no céu. É lá que eu quero ir. Sabe por quê, irmãos? Coisa que a gente briga aqui, mata aqui, por causa de ouro, por causa de prata, lá serve para ser pisado. Lá serve para ser pisado. As ruas lá são de ouro, irmãos, serve para ser pisado, porque isso não tem valor lá. Não adianta nada a igreja ser rica, irmãos, mas não amar. Não adianta nada a igreja estar cheia, mas as pessoas não amar umas às outras. Dentro da igreja tem facção. Dentro das igrejas, irmãos, tem pessoas que não amam umas às outras. Muitas pessoas saem da igreja e não se sentir amada. Ame uns aos outros, irmãos. É chatinho, mas é um chatinho teu. Certa passagem, Jesus estava ministrando a palavra de Deus e começou a chegar a família dele de sangue. E aí um levantou e falou: para tudo que a família de Jesus está chegando. Jesus olhou para ele e falou assim: não, a minha família é aquele que está comigo, que anda comigo, que é ministrado por mim. Ele não quis, irmãos, menosprezar a família dele de sangue. Ele quis mostrar para nós, irmãos, porque você, quando briga com um irmão seu de sangue, automaticamente você vai lá e reconcilia com ele. Por que na igreja não é assim? Aqui, irmãos, somos pessoas. Nós somos um monte de pedrinha. E quem lapida um ao outro somos nós, somos lapidados uns pelos outros. Na igreja tem problema, como tem na sua família. Mas o que precisa ter na igreja é amor, amar. E Efésios capítulo 6, versículo 1, eu já citei aqui. Eu queria encerrar. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria ler 3 versículos e depois eu quero orar. Eu quero que você preste bem atenção. Em João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a eles. Irmãos, o que é amar o Senhor? É seguir os mandamentos do Senhor. Amar o que Ele amava e repudiar o que Ele repudiava. Não é dizer que ama Ele. Muitos dizem que amam o Senhor, mas tem uma vida torta perante o Senhor. Nós vivemos num tempo que mulheres vão para o Facebook de biquíni e colocam lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas falam que amam o Senhor, mas não tem uma transformação de vida. Como é que você ministra amor pelo Senhor? Não é gritando: Jesus, eu te amo. É você seguindo os mandamentos, seguindo a palavra de Deus. Aí você vai mostrar que você é um filho obediente. Amém? E Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que o Senhor está querendo ministrar aqui na nossa vida? É que tem pessoas, irmãos, que amam Deus só pela boca, mas o coração está longe dele, não ama, não ministra amor. Irmãos, deixa Jesus agir na sua vida essa noite, deixa Ele ministrar na sua vida. Eu quero encerrar lendo Lucas capítulo 6, versículo 32. Pois se amais o que vos ama, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem desse mesmo modo. E ainda se emprestai àqueles de quem esperai receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem o seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso, e até mesmo para com os ingratos e ímpios. Seja misericordioso para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Ame as pessoas, faça algo,
Muitas pessoas confundem obra de Deus com caridade. Caridade é uma coisa, obra de Deus é outra. Você tem que ser caridoso? Sim. Você tem que fazer caridade? Sim. A obra de Deus, irmãos, é dever de cada cristão. E para fazer a obra de Deus tem que amar. Tem que amar o reino de Deus acima de tudo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Eu quero agradecer por a igreja de Araxá, Senhor, pela nossa igreja irmã. Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer pela vida do pastor, da pastora, das suas filhas, da igreja, Pai, por completo. Pai, que eles venham sentir, ó Pai, o verdadeiro amor do Senhor. Que não é esse amor de sentimento, mas que é um amor exercido, ó Pai, através da Tua palavra. O ide, amar, ó Pai, as pessoas que precisam se sentir amadas. Pai, em nome de Jesus, que a Sua igreja venha ser mais parecida com o Seu Filho, que venhamos ser mais parecido com o nosso Mestre, o Mestre que servimos. Ele amou esse mundo, ó Pai, Ele amou os Seus filhos e deu a vida por nós, para que hoje a gente pode ser chamado de filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, vai sobre a Sua igreja. Pai, ministra amor na nossa vida, que viemos, ó Pai, ter esse entendimento. Não precisamos, ó Pai, de uma unção diferente, não precisamos, ó Pai, de ser tocado, não por homens, precisamos, ó Pai, de uma transformação de mente. Queremos, ó Pai, uma transformação de mente essa noite, queremos pensar como Jesus pensava, queremos amar como Jesus amava. Jesus, Pai, Ele ministrava para as pessoas, ó Pai, que estavam doentes, porque os sãos não precisam dEle, mas os doentes precisam dEle. Pai, em nome de Jesus, Ele foi embora e deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós somos porta-voz do Espírito Santo. Pai, que viemos orar pelas pessoas, que viemos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu ministro, ó Pai, sobre a igreja do Senhor, a unção do amor. Sabemos que João não era uma pessoa que amava, o apóstolo João não era uma pessoa que amava, mas quando ele andou com Jesus, ele aprendeu o que era amor. E ele amou tanto o seu filho que foi até a cruz com o seu filho. E só para aquele que ama, o Senhor dá revelação. O livro de Apocalipse foi escrito por ele, porque o Senhor só dá revelação para aquele que ama. O Senhor deu vida longa a ele, ele foi o único que morreu por morte natural, porque o Senhor prolonga a vida daquele que ama. Pai, em nome de Jesus, que viemos ser mais parecido com o Senhor. Esse é o meu pedido essa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.